Hoje, 29 de janeiro, foi o dia escolhido para o lançamento dos livros Como Viver a Tua Salvação e Grupo Familiar Eficaz do Reverendo Dr. Lusuec Mampila Bruno. E nós estamos aqui no MIP Central para acompanhar este lançamento. Fique ligado! Pastor Paulo, como alguém ligado ao ministério, né? Como é que nós podemos viver a nossa salvação? Bom, o exercício da nossa salvação requer também o exercício da nossa fé. Uma vez salvo, não para por ali. É uma jornada que requer o desenvolvimento da nossa fé. Então, esta pessoa tem que estar ligada às Escrituras e tem que colocar em prática algumas ferramentas que desenvolvam a sua fé em vários polos da vida para ele representar este Cristo que está em nós. Amém. E quais são as expectativas do pastor para esta atividade? As expectativas do pastor para esta atividade? Muito alta, não é? Estar num evento como este, do Dr. Bruno, para mim é uma honra, porque ele é um pai para nós, é uma referência no corpo de Cristo. E eu creio que toda aquela pessoa que ler destes livros, a sua fé será catapultada no outro nível. Alegria do Senhor é minha força, alegria do Senhor é minha força, é minha força, na tristeza é minha força, de alegria. A primeira pergunta que não se quer calar é: qual foi o sentimento que o pastor teve quando soube que faria a apresentação de um dos livros do reverendo? De muita gratidão ao reverendo Bruno. Achei que foi um reconhecimento porque ele escolheu-me para fazer a apresentação. Senti-me lisonjeado. Ver como é que Deus está manifestando a sua glória e colocar no nosso meio um homem que é dom para nós, é uma riqueza para a igreja de Angola e também para o mundo. Gostei muito do dia como este aqui e Deus seja louvado para participar nesse dia. Ok, Grupo Familiar Eficaz é um livro que é uma grande bênção para o corpo de Cristo. Esse livro serve realmente naquilo que estamos a falar de retenção da igreja, dos membros dentro da igreja. Muitos estão a vir, não estão a sentar, porque não estão a entender, não estão a conseguir servir realmente. Mas através desse livro, alguém sabe como começar um grupo, como avançar com um grupo e como desenvolver até multiplicar, porque tudo que diz respeito na gestão de um grupo familiar já está dentro. Então, é uma oportunidade para qualquer pessoa que tem esse livro servir já o seu Deus e fazer o trabalho que Deus espera dele. A importância de falar da mensagem do Evangelho, extremamente importante para a salvação da nação, salvação de famílias, restauração de famílias, não é? Então é extremamente importante que a gente fale do Evangelho, pregue a palavra de Cristo, para que o mesmo chegue até os confins da terra, porque sem isso a mensagem não chega até os confins da terra. A importância é vasta,
Pronto, eu dei uma olhada nos livros e vi que a ideia do grupo familiar, na verdade, feita pelo pai Bruno, foi um livro de muita sabedoria. Não é muito do ponto de vista de grupo familiar para a abertura de igreja, mas é de grupo familiar para a união da família. Então, os índices, na verdade, é para não somente para um líder de igreja incentivar a abertura de igreja, mas para que haja uma família em oração, em comunhão. Isso é muito importante. E só Angola será salva e salvaremos as famílias se, portanto, os ideais do grupo familiar deste livro forem então divulgados. Dos livros que foram lançados hoje no PIMP Central, propriamente na GAMEC. Paz, senhor pastor. Muita paz, senhor. Pastor, ouvimos que tanto o livro Como Viver a Tua Salvação, como Grupo Familiar Eficaz tem como objetivo o fortalecimento do corpo de Cristo, o fortalecimento dos nossos irmãos em Cristo. Relativamente ao livro Como Viver a Tua Salvação, sei que o livro está estruturado em 9 capítulos e gostaria que o pastor, o reverendo, nos falasse um pouco de cada um deles, de forma muito resumida. Bom, primeiro, muito obrigado pela essa oportunidade. É de dizer que este livro, Como Viver a Tua Salvação, foi escrito basicamente para ajudar as pessoas a entenderem a necessidade de ser salvo, a necessidade da salvação e como ser salvo. E depois de ser salvo, quais são os passos fundamentais que devem marcar para poder ter uma relação com Deus. Desta feita, o livro foi estruturado de maneira a levar pessoas primeiro a entender o que é a salvação. E retiramos os mitos a quem pensa que a salvação é ser batizado, ou frequentar uma igreja, ou ter uma Bíblia, ou pertencer a uma família cristã. Todos esses são mitos apenas. A salvação é preciso uma relação pessoal com Deus, na base do arrependimento, na base da fé em Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou por nós. E o livro depois coloca alguns elementos básicos como desenvolver a sua comunhão com Deus, através da oração, através da meditação da palavra de Deus, através de frequentar regularmente a igreja, porque há coisas que você não aprende sozinho, terá que aprender com os outros na igreja, e também a necessidade de partilhar a tua fé com outras pessoas. São ingredientes importantes para quem se converte ao Senhor. Depois ele precisará desenvolver a sua relação com Deus, começando a servi-lo com a sua vida, com os seus bens, etc, etc. Então, o meu apelo é levar pessoas a ler, e então vão encontrar toda a graça que está dentro do livro. O grupo Como Ver a Tua Salvação está direcionado propriamente a quem já é salvo, e quanto àqueles que ainda não são? Não, o livro Como Viver a Tua Salvação já tem todo o pacote. Ajuda quem ainda não é salvo, porque acautela já essa parte de pessoas aceitarem Jesus, lendo o livro e fazer uma oração que já está dentro do livro. Se ele colocar a sua fé e orar com sinceridade, já acautela essa possibilidade de ele ser salvo, e daí então começa a aprender como viver a sua salvação. Então o livro contempla tanto quem ainda não é salvo, como quem é salvo e quer desenvolver a sua relação com Deus. Foi lançado 2 desafios ao reverendo, o de falar, não é, como lidar com os grupos familiares eficazes em tempo de pandemia, e também da tradução dos livros para as outras línguas. O que é que o pastor tem a dizer a respeito disso? Em relação a como viver a sua salvação em tempo de pandemia, acho que já está cautelado, porque esse livro, Grupo Familiar, nasceu justamente para poder colmatar essa necessidade de termos cultos em casa, mesmo não tendo igreja a funcionar nos termos de templo. Então, desta feita, mesmo que haja pandemia, que haja distanciamento social, a nível de casa, alguém que tem os ensinamentos de grupo familiar eficaz poderá organizar a sua casa de maneira que não falte a palavra de Deus, que é o elemento essencial para a manutenção da nossa fé. Minha força, Jesus é